E aí, galera, estamos aqui hoje com um camarada pedagolítica maravilhosa para a gente bater um papo sobre educação no Brasil. Então, deem boas-vindas, sejam receptivos com a camarada, tá? Sejam assim, gentis e vamos bater um papo sobre educação. Peguem suas águas e vamos. E aí, pedago, fala aí, se é E aí, presente, fale pra galera quem é você, o que você faz da vida. eu fui pegar um negócio importante então, para eu me apresentar. Então, eu sou pedagolítica, sou pedagoga, sou militante do Coletivo Soberana e do CESPEM, que é a nossa frente de massa de educação. É tipo a Sameca, só que de professor, Uhum. não de profissional da saúde. Faço conteúdo na internet falando de infância, educação, desenvolvimento humano. É isso. Ah, posso falar mais uma coisa? Eu nem te pedi Claro. antes. Pode falar o que Eu você quiser. vou fazer o jabá aqui, que foi o que eu Sim. fui pegar. É, daí, enfim, né, o pessoal que te segue talvez não me conheça, mas para além da militância, eu escrevi uma HQ. Que chique, Essa é a gente. HQ, não é? Aham. A HQ Giz. Ela está em processo de financiamento coletivo no Catarse, então se vocês quiserem conhecer, posso mandar o link para você? Pode Aí você sim. passa pro chat. Uhum. É uma HQ que conta a história de uma criança em Gaza. E Uhum. aí a perspectiva dessa menininha de 8 anos lá e de como ela tá processando tudo que tá acontecendo desde o 8 de outubro de 2023. Uhum. Tá fofíssima. Importante demais É, esse assunto. E muito legal ver a galera do nosso campo produzindo também esse tipo de conteúdo cultural também, que eu acho incrível. Então, quem puder, tiver como contribuir, entrem lá. O Pedago vai me passar o link. E aí entrem para comprar a edição da Giz para vocês. Tá todo mundo aqui dando boas-vindas, falando oi para ah, você, boa tarde, falando que consome seu conteúdo. É, opa, e aí, vamos falar então sobre educação, né? Que é isso que bora. a gente combinou e que é um assunto tão importante, né? Você quer começar falando alguma coisa? Você quer que eu faça perguntas, algo do tipo? Puxa aí. É porque uma coisa que eu percebi, toda vez que eu vou em algum lugar para falar de educação, é que quando você estuda muito sobre um assunto e te pedem para falar sobre esse assunto, você não tem ideia de por onde começar. Porque tem muita coisa que precisa ser dita, mas às vezes o que eu acho que é importante não é o que as pessoas querem ouvir. Uhum. Então, eu acho que se você me dá um norte aí, Tá. Então, vamos a gente lá. caminha. Eu acho que a gente pode começar falando de uma coisa que recentemente ficou muito em alta por conta de debates e outras coisas, de doutrinação marxista nas escolas brasileiras. Vamos já tirar esse elefante da sala e falar: existe doutrinação nas Vamos, escolas? vamos lá. A resposta curta e grossa é não, tá? Por que não? Doutrinação é quando você apresenta uma única visão de mundo e não abre espaço para questionamento, não abre espaço é, para que outras visões de mundos existam naquele mesmo espaço. Uhum. Então, fundamentalmente, o que a pedagogia marxista diz? Que a gente deve formar um sujeito para criticar o mundo. E é o oposto do que é doutrinar. A gente quer o oposto do que se diz que é exercer uma doutrina sobre alguém. Eu não quero que todo mundo pense como eu quero que as pessoas questionem o que elas percebem na realidade. Uhum. Porque eu não estou educando os meus alunos para serem meus alunos e me obedecerem, e me respeitarem e pensarem da mesma forma que eu. Eu estou educando eles para eles serem sujeitos do mundo, sujeitos críticos. E aí a gente para e pensa, quem que doutrina? Quem que faz com que uma criança ela seja quase forçada a ter uma Sim. certa visão de mundo, uma única visão de mundo, que se ela olhar para a coisa de uma forma diferente, que se ela questionar a coisa, ela vai ser muitas vezes até punida por Sim. ter essa visão. Nunca é escola, Uhum. tá? A gente vê isso acontecendo em família, a gente vê isso acontecendo em instituição religiosa, a gente vê isso acontecendo no máximo em instituições escolares religiosas, mas ainda assim é muito difícil isso ser tão intrínseco, tão enraizado, porque depende que toda a comunidade escolar tenha aquela mesma visão de mundo. Uhum.
Isso é muito difícil, Sim, porque para contratar um professor você não pode simplesmente contratar alguém que pensa como você, visto que exige uma formação e coisas do tipo. sim. Então não existe, o que a gente pode questionar é o currículo e o formato escolar que ele propaga o pensamento neoliberal, porque é o Sim, pensamento vigente da sociedade, mas não existe doutrinação marxista nas escolas, nem tem como isso existir. sim. Não, e ainda se a gente pensar no homeschooling, que é o que a galera da direita adora querer enfiar a goela abaixo, que se isso não é doutrinação, eu nem sei, né? Porque é o próprio pai e a mãe que vão dar aula para a criança. E qual é a visão de mundo, sociabilidade que essa criança vai ter? Nenhuma, né? Ela só vai ouvir uma opinião. E homeschooling é ferramenta para, além de alienação, que é o que você estava falando, passar pano para abuso infantil, tá? Uhum. Então, se alguém defende homeschooling perto, desconfia. Ou a pessoa Importante. quer doutrinar aquela criança, ou ela quer abusar dela. Então, é uma criança que precisa de proteção, Uhum. especialmente no segundo caso. Sim, com certeza. E eu também estudei numa escola pública, numa faculdade pública, né? E Uhum. eu não vi essa doutrinação na faculdade pública como a galera da direita adora falar. Pelo contrário, meus professores, assim, eram pouquíssimos críticos, um ou outro que era mais puxado a esse lado de sociologia e filosofia, que acabavam puxando um pouco mais esse lado crítico, mas de modo geral é tudo muito tecnicista, né? É uma educação que visa formar novos trabalhadores que não tenham pensamento crítico, que tenham que pedir para fazer necessidades, que tem hora para entrar e hora para sair, né? Então, assim, é muito mecânico isso. Sim, é um resultado da nossa educação que se desenvolveu e se ampliou durante a ditadura, essa Uhum, estrutura que você descreveu. Então, é uma estrutura taylorista, completamente. A escola e até o ensino superior, ele funciona num modelo taylorista de formação de mão de obra especializada para, enfim, determinados trabalhos, enquanto gera um exército de reserva muito grande das pessoas que são excluídas do sistema. uhum. E aí a gente forma essas pessoas acríticas, né? E aí em outros lugares do mundo que a galera vive batendo palma que a educação é incrivelmente boa, a gente vai ver que a educação tem modelo freiriano, que a galera fala tão mal, né? A gente vê Finlândia, Suíça, e, sabe, pegando dessa fonte do Paulo Freire e utilizando, mas aqui no Brasil, o Paulo Freire é super criticado pela galera da direita e colocado nesse papel de doutrinação, tá ligado? Quem critica Paulo Freire eu vou falar da perspectiva de uma pessoa que não é freiriana. Eu tenho muitas Uhum, críticas à teoria do Paulo Freire, tá? Acho que não é essa seara que a gente vai entrar hoje, mas só para deixar isso claro, uhum, eu tenho críticas justamente por ser uma professora marxista. Freire não se propõe a ser marxista e a teoria dele não é marxista, e tá tudo bem. uhum, Não é esse o meu ponto da crítica. Mas quem critica Paulo Freire por esses aspectos nunca leu Paulo Freire, tá? São pessoas que criaram um espantalho ali. Tipo, Paulo Freire, ele é um espantalho, desculpa, na educação, porque a teoria dele não tem nada de. Ela é uma teoria emancipadora, com certeza. Mas ela é uma teoria que, de novo, se a gente for pegar para aplicar ela dentro da realidade que a gente tem no sistema de ensino, é inviável, assim, uhum, a não ser que você. Enfim, eu não quero entrar muito nessa seara porque eu teria que passar muito tempo falando uhum, disso. Então, seria lindo aplicar a pedagogia freiriana se a gente tivesse um modelo de escola numa sociedade socialista, por exemplo, que dá condições para que o professor aplique ela. sim, Aí seria fantástico. Mas ainda assim, a gente precisa ver qual que é o norte que a gente está olhando, para onde a gente quer chegar com essa educação que uhum, aplica essa metodologia. É muito complexo, mas você vê a pessoa criticando, falando que Paulo Freire é doutrinar e Paulo Freire é aquilo, e assim, essa pessoa não tem ideia do que é a teoria do Paulo Freire, qual é a crítica dele ao modelo de educação tradicional, o que ele propõe, porque quando você vê o que ele propõe uma pedagogia que respeita o contexto do aluno, basicamente. uhum, Não tem nada de transgressor nisso, sim. não tem nada de isso visa superar o sistema capitalista, de forma alguma. E essa é uma das críticas, né? Que ele não visava superar o sistema capitalista. Então,
Pois é. De alguma forma é uma reforma, né? Não é de fato algo que melhoraria.